substantivo, aquela palavrinha que dá nome às coisas, né? Vamos conhecer? Então, eu estou falando assim. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Então, substantivo é algo que dá nome às coisas, né? Então, tudo que dá nome às coisas é substantivo. Se eu falar assim, Pedro é nome de alguém. Chuva é nome do fenômeno da natureza. Carro é nome de um objeto. Então, tudo que dá nome aos seres é um substantivo. Quando nós nascemos, nós ganhamos um nome, não é? Quando as coisas é construída, nós damos nome para aquilo. Você fez algo, você dá nome àquilo. Então, tudo que acontece, tudo que nós construímos, fazemos, nós damos nome, né? Então, tudo que vai aparecendo na natureza ganha nome. Então, seria estranho você não olhar algo e não ter nome, né? Não seria? Então, o substantivo está ali. Então, o nome, tudo que dá nome aos seres, nós chamamos de substantivo, tá? Então, assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Pedro, nome de gente. Carro, nome de um objeto. Chuva, nome de um fenômeno da natureza. Então, essas palavras, elas representam seres. Podemos conceber como ser tudo aquilo que existe ou imaginamos existir. Então, todo ser tem o quê? Um nome. Então, quando você nasceu, você ganhou um nome. Quando eu nasci, eu ganhei um nome. Se eu vejo algo, por aí eu vou procurar o nome, saber o nome daquilo. Então, se algo é descoberto, aquilo lá é dado um nome para aquilo, né? Então, tudo tem um nome. Então, nós chamamos de substantivo. Então, substantivo é aquela palavrinha, né, que representa o nome de alguém, de alguma coisa, de um ser, certo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. É qualquer palavra que nomeia tudo que existe. É tudo que dá nome aos seres, a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Aí eu coloquei alguns exemplos ali, coloquei até bastante, por sinal, né? Porque esses exemplos já vai falando das classificações dos substantivos, que os substantivos ele também têm classificações. Então vamos lá. Tem ali Pedro, Pedro é o nome de gente, é o nome de um substantivo, como eu falei no início, carro, chuva, casa, né? Nome da nossa habitação, né? Do lugar onde nós vivemos, no lugar, né? É o nome, casa é o nome, então é um substantivo. Brasil, o nome do nosso país, é um substantivo. Rio, avião, grito, música, felicidade, amor, Deus, alma, fada, Branca de Neve, Saci e uma variedade de nomes. Tudo que dá nome a algo nós chamamos de substantivo, tá? Nós temos algo assim que também pode diferenciar o substantivo. Quando qualquer palavra pode ser substantivada. Então, qualquer palavra pode virar um substantivo. Como? Então, é só colocar um artigo na frente. Se ela vir precedida de um artigo, essa palavra foi substantivada, tá? Então, ela é substantivada com o artigo. Então, o ou, o a, se vir na frente ali, você pode saber que é um substantivo, tá? Pode ser, nossa, mas isso aí é um verbo. Tem um o na frente? Virou substantivo. Ah, é um advérbio, tem um o, um a na frente? É um substantivo. Ah, isso aí é deixa eu ver, agora um adjetivo? Ah, tem um o, um a, um na frente? Ah, então é um substantivo, foi substantivada, ok? Então, qualquer palavra pode ser substantivada, para tanto, basta precedê-la de um artigo. Exemplo, o não é uma palavra cruel. A palavra não, sozinha, sem um artigo, ela é um advérbio, certo? Agora, se eu colocar o o na frente, como nós temos ali, o não. Então, esse o não virou substantivo, né? Então, é uma palavra, um advérbio substantivado. Então, ele virou um substantivo, tá? Vamos ver um outro exemplo. O amar e o odiar não conhecem limites. Então, eu tenho aí dois verbos, amar e odiar. Nossa, mas isso é verbo, como que é substantivo? Nós temos um artigo na frente. Colocou o artigo na frente, o ou, o a, ele vira um substantivo. Então, nós temos um verbo substantivado ali, ou seja, ou um substantivo, né? Vamos lá.
Substantivo pode variar em gênero, masculino ou feminino, ou seja, menininho, menininha, macho, fêmea. Número, ele pode ir do singular para o plural, do plural para o singular. E grau, aumentativo e diminutivo. Então, ele pode flexionar, ele se flexiona. Então, ele fica de várias maneiras. Ele pode ir para o plural, ele pode ficar no singular, ele pode ir para o aumentativo, para o diminutivo. Nós podemos observar se é masculino, se é feminino, se é macho, se é fêmea, ali, tá? Então, o substantivo, ele é variável, é uma palavra variável. Classificação de substantivo. Tudo na língua portuguesa, né? Tudo que nós vamos falar tem uma classificação, né? Mas tudo bem, vamos lá. Substantivo comum. Substantivo comum são palavras que designam seres da mesma espécie, de uma forma genérica. Então, tudo ali é substantivo comum. Pessoa, nossa, quantas pessoas ali? Substantivo comum. Nossa, quantos carros ali? Substantivo comum. Porque nós estamos falando de uma espécie em geral. Não estou falando de algo determinado, não estou determinando algo. Eu estou falando de uma espécie em geral. Então, o carro, nossa, quantos carros tem ali na esquina? Eu falei qual carro, que tipo de carro? Não, falei os carros. Então, eu estou falando de um substantivo comum. Aquilo lá é comum, é uma palavra comum entre os outros, tá bom? Então, nós temos aí alguns exemplos. Pessoa, gente, país. Junto com o substantivo comum, ao contrário do comum, nós temos um substantivo próprio, tá? Reparem que eu estou colocando eles na mesma cor, tá? Substantivo próprio e comum na corzinha vermelha. Quero que vocês reparem esse casalzinho, tá? Então, eu coloquei assim em dupla, tá? Uma espécie de um casal em dupla. Então, nós estamos agora falando de substantivo, falei de comum. Se ele é comum, ele não é próprio. Se ele é próprio, ele não vai ser comum, tá? Então, o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? O substantivo próprio, ele é grafado em letra maiúscula. São palavras que particularizam seres. Se lá no substantivo comum é um entre na espécie lá genérico, né, eles estão generalizando ali, ou aqui eles estão particularizando. Lá não é determinado um ser particular. Aqui nós estamos particularizando, tá? Então, seres, entidades, países, cidades, estados, tudo da mesma espécie, né? Estados da mesma espécie. Exemplo, João. Eu não estou falando a pessoa, o rapaz, o menino. Ó, o rapaz é uma pessoa, o homem. Tá? Eu estou falando do João. Então, João é uma pessoa ali, sim, mas eu estou falando do João, eu estou particularizando. Então, repare que o João vem em letra maiúscula, tá? Isso é uma característica do substantivo próprio, dos substantivos próprios. Todos os substantivos próprios vêm em letra maiúscula. João, Maria, Cris, Brasil, São Paulo, Tietê, Lulu. Repare se eu falar assim, o não. Não é um advérbio, não é um substantivo, lembra? Eu falei lá que ele pode ser substantivado? Mas, de repente, se eu colocar o nome no meu cachorrinho, no meu gatinho, no meu bichinho de estimação de não, então aí esse não vai virar um substantivo próprio. Não. Ou não, não, vem cá, não, ou não. Então, é o nome, esse não virou nome, né? Então, é o substantivo próprio. Então, se apeguem a isso, tá? Prestem atenção a isso, tá? Então, substantivo próprio, eu estou particularizando um ser, tá? Está passando uma moto aí. Substantivo coletivo. Ele também é um substantivo comum, tá? É um tipo de substantivo comum que, mesmo estando no singular, ele vai indicar vários seres de uma mesma espécie, de um conjunto de seres, tá? Então, acervo, olha o exemplo, acervo. Então, acervo está falando de um conjunto do quê? De obras de arte. Então, eu estou falando de um conjunto de muitos ali, de muitas obras de arte. Então, ao invés de falar assim, 1.110 obras de arte, não, muitas, eu vou falar acervo. Ali tem um acervo, tá? Biblioteca, livros, são muitos livros, tá? Boiada, então boiada são muitos bois. Então, ao invés de eu falar assim, milhares de bois, 20 bois, ali tem 300 bois, não, eu vou falar, aquela fazenda tem uma boiada, tá?
Então, isso são os substantivos coletivos, ok? Vamos ver outra classificação? Nós temos aí substantivo concreto. Repare a corzinha azul. É outra dupla aí. Saí do substantivo comum e próprio, que era uma dupla, estou vindo para o substantivo concreto, outra dupla. Então, ele pode ser um substantivo comum, pode ser um substantivo concreto, mas aí ele não vai poder ser um substantivo comum e próprio, não pode, tá? Então, aqui, ó, substantivo comum e próprio, agora eu estou entrando no substantivo concreto. Concreto, os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, aqueles seres que possuem existência de modo independente, ou seja, eles não precisam de nada para existir, eles existem por si só, tá? Eles não necessitam de outras pessoas, de outros para existir. Por exemplo, se vocês fecharem os olhos, aí eu falo assim, computador. Na hora que você pensa, você faz a imagem do computador na cabeça. Então, o computador ele não precisa de nada para existir, tá? Ele não precisa de um ser para existir, tá? O anjo, fecha os olhos, imaginem um anjo. Vocês conseguem imaginar um anjo, não conseguem? Saci, vocês conseguem imaginar o saci, certo? Então isso é um substantivo concreto, é algo que vocês conseguem imaginar, fazer uma perfeita imagem daquilo na cabeça. Vocês sabem que aquilo lá existe porque vocês conseguem fazer uma imagem, ele não precisa de ninguém, de nada para existir. Então quando vocês imaginam aquilo, vocês já têm uma imagem daquilo, tá? Isso é o substantivo concreto. Agora, o outro parceiro do substantivo concreto é o substantivo abstrato. Os substantivos abstratos são aqueles que relacionados aos sentimentos, estados, qualidades, ações, são aqueles que dependem de outro ser para que eles possam existir. Por exemplo, olha só, como assim dependem de outro ser? Pensa assim na palavra beleza. Imaginem a palavra beleza, imaginem beleza na cabeça de vocês. Feche os olhos e imaginem a beleza. Vocês conseguem imaginar a beleza? Conseguem fazer uma imagem da palavra beleza, da beleza? Não, não conseguem. Vocês acabam imaginando uma pessoa bela, uma pessoa bonita, um animal, algo bonito. A beleza, vocês vão imaginar algo bonito, alguém bonito, um animal bonito. Então aquilo lá, o substantivo abstrato, ele precisa de um ser, precisa de algo para existir. Se não existir algo, ele não vai existir, porque você não consegue imaginar a ação da beleza, né? A qualidade que existe ali no ser que é belo, você não consegue imaginar aquilo. Você consegue imaginar um ser belo. Tristeza é o estado que existe no ser que está triste. Você consegue imaginar a tristeza? Fecha os olhos, imagine a tristeza. Você não consegue, você imagina alguém triste. Então, a tristeza precisa de alguém, de algo para existir. Por si só, ela não consegue existir, ela não existe. Beijo. Vocês conseguem imaginar um beijo? Vocês conseguem ver uma pessoa beijando, alguém beijando, né? Alguém beijando. Vocês não conseguem imaginar o beijo, ver o beijo. Então, é um substantivo abstrato. Então, tristeza, beleza, nós estamos falando de substantivo abstrato, tá? Então, o substantivo abstrato é aquele que você não consegue imaginar. Você imagina alguém, você imagina um ser. Então, substantivo abstrato depende de outro ser para existir. Ok? A formação de substantivos. Formação de substantivos, nós temos aí o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? Logo quando aquilo lá foi imaginado, nasceu, ele ganhou aquele nome e daquele nome não tem outro. Ele não foi derivado de uma outra coisa. Ele já nasceu, aquilo lá já colocou aquele nome e pronto, tá? Meu cachorrinho acabou de latir. Substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam, não vêm de outras palavras. Então aquela palavra existiu daquele jeito e é daquele jeito, não tem outra palavra, tá? Ela não vem de outra, ela é daquele jeito, ela nasceu ali, ela, né, é dona do próprio nome ali, tá? Não vem de outra, tá? Então nós temos aí casa, folha, chuva. Então vocês conseguem imaginar que essas palavras vieram de outras palavras? Não. Logo quando
criaram esses objetos, quando foi criada a casa, eles colocaram o nome de casa e pronto. Então ela não tem outro, não foi derivada de outra coisa, tá? Então esse são os substantivos primitivos. Vamos ver os substantivos derivados, que é a dupla, né? O companheiro do primitivo, né? Então, vamos lá. Derivado. A própria palavra está falando aí. Ela deriva de outra, né? Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras, ou seja, são formados a partir de uma outra palavra já existente na língua portuguesa, né? Exemplo. Casarão. Lembra da casa? A casa, substantivo primitivo. Aí, casarão, esse aí derivou do quê? De casa, tá? Folhagem, derivado do quê? De folha. Então, veio a folha primeiro, que é o substantivo primitivo. Aí, o derivado, folhagem. Então, a folhagem deriva de folha. Chuvarada, vem do quê? De chuva. Então, primeiro veio a chuva, a palavra chuva, depois as outras palavras derivadas, né? Então, a chuva, chuvarada, certo? Entenderam? Então, vamos lá. Para falar do próximo substantivo, nós temos que saber relembrar o que é radical. Não vou falar saber, vocês vão relembrar o que é radical, lembra? É a palavra que contém o significado básica das palavras, e a partir do qual pode constituir-se uma família de palavras. Então, é aquele termo, aquele pedaço da palavra que dali vai constituindo outras palavras. Dali vem a própria palavra. Então, reparem ali a palavra certo. Nós temos certo e, reparem, certo, certeza, incerteza. Todos no centro, a palavra ali, o termo cert, ó, C-E-R-T, aquela palavrinha ali, é a base. Ali é chamado de radical. Ali não muda. Se você reparar, foram colocados, foi derivado algumas palavras ali. Só que aquele pedacinho não muda. Então, aquela parte da palavra que não muda, nós chamamos de radical, tá? Então, agora sabendo o que é radical, lembrando do que é radical, né? Vocês já sabem, tenho certeza. Nós vamos falar de substantivo simples. Substantivo simples é aquela palavrinha que só tem um radical, tá? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra, um único radical. Então, nós falamos que ele é formado por uma palavra, mas por que uma palavra? Porque é um radical, tá bom? Então, nós temos ali a palavra flor, banana, maçã, tempo. Então, essas palavras, elas têm apenas um radical. É apenas uma palavra, um radical. Que estranho, professor, por que é apenas uma palavra? Você vai ver agora. A dupla do substantivo simples é o substantivo composto. Então, substantivo composto. Vimos o substantivo simples, agora vamos falar do substantivo composto. Substantivo composto são formados por mais de uma palavra, ou seja, por mais de um radical. Então, aí tem muito, tá? Não é só uma palavra, um radical. Aqui tem dois ou mais radicais, tá? Vamos lá. Banana, maçã. Lembra da banana lá? Da maçã? Então, banana era uma palavra só, um radical só. Aqui, banana, maçã. Então, é banana mais maçã. Passatempo. Passa mais tempo. Dá o quê? Passatempo. Beija-flor. É o beijar mais flor. Então, dá beija-flor. Então, reparem que são dois radicais, duas palavras para uma palavra só, para um sentido só, tá?